Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Aqui na Rádio Rio de Janeiro, meu caro ouvinte, você permanece conectado conosco, sempre buscando os ensinamentos de Jesus em seu Evangelho libertador. Você que acompanha conosco já sabe que estamos estudando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Seguindo a ordem dos capítulos, hoje vamos estudar o semeador, aquele que lança a oportunidade, aquele que age, que busca os recursos através das suas ações, com consequências naturais para si mesmo, para as influências que determina e as afinidades que estabelece. E Pedro de Camargo inicia dizendo que o agricultor saiu a semear, espalhando a semente. Esta descia do alto, atingido indistintamente este ou aquele terreno. A parte que caiu à beira da estrada e foi comida pelas aves. Outra parte teve por sorte uma terra pedregosa. Germinou, mas não podendo lançar raízes, feneceu ao calor do sol. Outra parte alcançou a terra, após uma travessia por entre cardos e espinhos. Nasceu para logo depois ser sufocada pelos abrolhos. Por isso não chegou a dar frutos. Finalmente, certa porção vingou numa área bem preparada, vegetou, desenvolveu-se livre de um impedimento e produziu 100 por 1. Então aqui Pedro de Camargo traz uma versão própria dele mesmo a partir do seu entendimento da conhecida parábola do semeador. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 17, sob o título Sede Perfeitos, a parábola do semeador. É o item 5 desse capítulo. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9.
Então repare, meu caro ouvinte, que há 4 regiões distintas onde a semente cai. Primeiramente, a semente ficou ao longo do caminho. Em segundo, um lugar pedregoso, onde não havia muita terra. A terceira parte caiu entre espinheiros. E, finalmente, pela 4ª região considerada, caiu em terra boa. E Jesus vai continuar dizendo: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Então Jesus está explicando a primeira região onde a semente caiu ao longo do caminho, refere-se aos que não dão atenção à sua palavra depois de tê-la conhecido. Aquele que recebe a semente em meio das pedras, que é a segunda região, é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Então aqui está a outra condição oferecendo para quem conheceu a palavra, mas quando surgem as dificuldades, não as usam como instrumentos para estabelecer segurança e entendimento e ensejo da oportunidade de aprendizado. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Ou seja, depois de ter conhecido, faz-se as opções das ilusões do mundo, as facilidades, o imediatismo, os excessos, o materialismo. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. Mas os discípulos inquiriram a Jesus uma elucidação acerca da parábola, dizendo: explica-nos esta parábola, Senhor, para nós. E Jesus explica: o lavrador sou eu. Começou então o mestre: a semente que espalho é a palavra de Deus, é a lei de amor e do dever, é, em suma, a ciência da moral. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. O Livro dos Espíritos, em sua primeira parte, capítulo 1, de Deus. Provas da existência de Deus. Pergunta de número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Resposta dos instrutores da humanidade. Num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. E a questão número 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe, responderam os espíritos. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Então, meu caro ouvinte,
todas essas elucidações que os instrutores da humanidade, os espíritos superiores, que de modo equivalente com uma autoridade moral, porque representam uma coletividade, porque através de diversos médiuns trouxeram respostas homogêneas, portanto, equivalentes, que se pode estabelecer um conjunto onde Allan Kardec estabeleceu a ciência espírita, através da observação, através da formulação de hipóteses, concretização de teorias, por esse conjunto que se apresenta em respostas semelhantes, através de médios diferentes, de lugares diferentes, sem que eles se conhecessem, através das cartas, onde inúmeras casas espíritas levaram a Allan Kardec à conclusão de que no Espiritismo nós temos essa autoridade moral. E os Espíritos apresentam, meu caro ouvinte, essa lei natural, a lei de causa e efeito. É o que Jesus está apresentando nessa parábola. Na parábola do semeador, ao semearmos, estamos agindo, estamos estabelecendo uma ação. Portanto, a toda reação existe uma reação igual e contrária em si mesmo. Portanto, tudo aquilo que nós semearmos, todas as sementes que cultivarmos, seja qual for o terreno que vamos escolher, o terreno das relações pessoais, o terreno profissional, o terreno das emoções, o terreno da vida como um todo, nós estamos diretamente conectados a essa lei natural. E as características do que semearmos, as condições naturais da estrutura que oferecemos inicialmente, estabelecerá a mesma condição, portanto, as mesmas características da nossa semeadura será a nossa colheita. Se não for nesta existência, será em outra. Se não encontramos nessa existência a causa para o que vivemos hoje, é porque essa causa reside em outra encarnação ulteriormente a esta em que nos encontramos agora. Então Jesus está mostrando essa lei natural para todos nós, oferecendo-nos a existência de Deus como sendo o recurso de equilíbrio, de amor, de luz e de sentido para viver em nossas vidas agora e sempre. Vamos continuar estudando a parábola do semeador. O título da obra, Pedro de Camargo, O Semeador, já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando a obra Nas Pegadas do Mestre, do autor Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando o capítulo O Semeador. Trata-se da parábola do semeador que Jesus ensinou no Mar da Galileia. Ele estava na praia, foi tanta gente que chegou que ele precisou subir num barco para de lá poder proferir os ensinamentos. E todos ficaram à beira da água, ouvindo as palavras de Jesus. Então, quando ele disse, o lavrador sou eu, a semente que espalho é a palavra de Deus, é a lei de amor e do dever, é em suma a ciência da moral. E Pedro de Camargo continua dizendo que a parte caída na estrada
nesse terreno endurecido, exposto a todos os azares, é a imagem daqueles que ouvem a palavra de Deus, mas, compreendendo seu alto alcance, deixam de ligar a importância devida. A semente fica à tona desses corações empedernidos, não penetra. Vem então o opositor, o conhecido, oferecido pela linguagem humana, da religião humana, o demônio, e arrebata, ou o maligno. Mas nós sabemos que são espíritos necessitados de luz, são inferiores, mas conversíveis, e todos podem se modificar não havendo condenação eterna, e nenhum representante do mal para assim designar este mal, senão nós mesmos. Então o espírito adversário arrebata. Sabeis como? Substituindo a palavra da vida por quimeras. Quimeras são ilusões e fantasias, imaginações, ocupações inúteis, infrutíferas, que iludem o entendimento falando aos sentidos. Então, nessa primeira semeadura, aqueles que ouvem a palavra não se veem tocados, porque dão mais valor às sensações, aos sentidos e à matéria do que ao espírito. A semente caída no terreno pedregoso, cujas raízes ficaram à flor da terra e por isso vieram a fenecer, é a figura das pessoas que ouvem a nova da salvação e de pronto a aceitam com prazer. Porém, como fizessem superficialmente, sem se inteirarem do objeto da palavra de Deus, desmoralizam-se diante do primeiro obstáculo a vencer e sucumbem. São os pusilânimes, ou seja, os fracos de cérebro, de intenção, de vontade. A quem a luta acobarda. Querem milagres. Então são aqueles que ocupam os núcleos religiosos, desejando serem favorecidos, sem realmente integrar-se de coração, mas somente buscando alguma resposta ou algum benefício sem muito esforço. A porção de sementes que, germinando no meio dos espinhos, se viu em dado tempo abafada pelos cardos e por isso não atingiu o estágio de produção, é o símbolo daqueles que, tendo ciência da lei de Deus, a aceitam e a acolhem de boa mente, mas embevecidos nas fascinações do mundo e nos deleites da matéria, deixam que o fogo das paixões nos abrase as almas, calcinando ali a árvore do bem, cujos delicados ramos debalde procuram vencer os inimigos que se anteponham aos seus desenvolvimentos. Então são aqueles que se filiam, os adeptos, aos núcleos religiosos e até se integram nos seus trabalhos, mas não estabelecem correlação com escolhas da sua vida no dia a dia, na vida prática, e apresentam dupla personalidade nas suas ações, sendo uma pessoa dentro do núcleo e outra para o mundo, escolhendo o mundo como preferência, e então não conseguem fazer que os frutos sejam estabelecidos como consequências naturais. Enfim, a porção de sementes que atingiu terra arroteada e fértil, produzindo larga messe de frutos, é o emblema dos homens que escutam, assimilam e praticam a moral evangélica, pautando todos os seus atos segundo as normas daquelas divinas ciências trazidas por Jesus em nossas vidas, meu caro ouvinte. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta e que, como a semente caída sobre os pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizadas nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais,
e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido se conservam tão frios e indiferentes quanto eram, os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros, e não a si próprios, aqueles finalmente para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Então é assim, meu caro ouvinte, que nós vamos ver na proposta pedagógica de Jesus a apresentação de inúmeros fenômenos, pois Jesus precisava chamar atenção para que todos nós o ouvíssemos. Mas buscar o núcleo religioso para tão somente nos divertirmos com os fenômenos ou fazer deles objetos de curiosidade, sem tirar o proveito moral das consequências das comunicações, é permanecer indiferente, é permanecer refratário, fazendo com que o coração não se envolva, e assim não tiramos proveito real do ideal. Vamos para o núcleo religioso tão somente para uma convenção social, uma oportunidade de socialização, e vamos buscar divertimento, entretenimento, quando na verdade o núcleo espírita, o seu núcleo religioso, onde quer que você se encontre, meu caro ouvinte, na sua religião, é um lugar onde preza a discrição, o respeito, a oração, a reflexão, o acolhimento, a oportunidade de buscarmos em espírito o Pai Celestial e todos os seus recursos salutares para estabelecer saúde integral, plenitude, harmonia e o seu amor vibrando intensamente em nossas vidas. E Pedro de Camargo vai concluir dizendo: resta agora sabermos que espécie de terreno temos sido nós, eu e o leitor que fez o favor de me ler. Então eis aqui a humildade de Pedro de Camargo de reconhecer, ele também é um aprendiz, sendo considerado vulto do Espiritismo, sendo considerado esse Espírito que nos traz tanto esclarecimento, tanta precisão, clareando-nos os ensinamentos do Cristo e auxiliando-nos na instrumentalidade para que os nossos corações sejam um terreno bom, para que a semente do amor do Cristo possa valorosamente nascer, frutificar e dar inúmeros frutos, meu caro ouvinte, para todos aqueles que nos rodeiam diante de Deus e perante nós mesmos. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhas fé, que já o recebestes, e assim vos sucederá. Mas, quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Evangelho de Jesus segundo Marcos. Marcos, meu caro ouvinte, foi aquele que buscou, nas palavras de Pedro, a interpretação trazida por Jesus. Ele não foi um discípulo direto do Cristo, mas dos seus discípulos. E aí escreveu o Evangelho sinótico, aquele evangelho que tem em comum, junto com Mateus e Lucas, que também entrevistou inúmeras personagens, o conhecimento que Jesus nos traz hoje, dizendo-nos que se a nossa oração
estiver embargada pela necessidade de reconciliação com alguém, que o façamos primeiro. Senão a oração, ela não tem repercussão, ela não tem vibração. Precisamos estar bem conosco mesmo e com todos aqueles que nos rodeiam, perdoando, para que Deus também nos perdoe hoje e sempre, meu caro ouvinte. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre para o bem. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.